Agora, o Dudu tá lá. O Dudu tá lá. Né? Com green Veja card e como tudo. não muda. Volta tudo. Não tem jeito. Vai lá. É que nem craca isso. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro na tarde desta quinta, 2 dias depois de Flávio ter citado uma informação falsa sobre as urnas eletrônicas em reunião com embaixadores em Brasília. Eduardo fez uma transmissão ao vivo com um consultor político argentino, Fernando Serimedo, que participou da campanha do presidente Javier Milei. O presidente argentino estará na convenção que confirmará a candidatura de Flávio no sábado. Após a vitória de Lula no segundo turno das eleições de 2022, Serimedo fez lives e publicações afirmando que as eleições brasileiras haviam sido fraudadas. Suas acusações foram desmentidas por especialistas que analisaram os dados. O argentino foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito do golpe, mas ficou de fora da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Vamos ouvir um trecho do que falou Eduardo. Questionar a integridade das urnas eletrônicas controladas por fornecedores privados deixou de ser negacionismo para se tornar uma grave vulnerabilidade de segurança nacional documentado pela CIA. Então, os Estados Unidos mudou o foco com o qual ele analisa essa questão. Eu vou lembrar aqui que a Comissão de Integridade Eleitoral do Exército Brasileiro, que foi convidada pelo TSE para trabalhar na lisura das eleições de 2022, eles fizeram um relatório, mas para o começo do ano de 2022. Tinha acabado de mudar o presidente, né? Tinha acabado de entrar o Alexandre de Moraes como presidente do TSE, e o relatório final não isentou de vulnerabilidades as urnas eletrônicas brasileiras. Ele foi bem claro ao dizer que chegou à mesma conclusão até do que a auditoria do PSDB de 2014, qual seja, é impossível auditar as urnas eletrônicas brasileiras. É necessário que se dê mais recursos para que se possa haver uma investigação e uma auditoria propriamente dita. Alexandre de Moraes pegou esse relatório e falou o quê? Tá aí, ó, o Exército não encontrou problema nenhum na urna eletrônica. Tá bom já. É tudo mentira. Primeiro põe esse Serimedo aí, esse picareta, que este sim, e por isso, inclusive, o PL foi multado, porque acabou dando trela para coisas assim, depois arrumou um outro suposto especialista, né, que teria indicado inconsistência, não sei o quê. Então tá aí, o Eduardo continua a colocar a urna em dúvida, como fez o irmão dele. Né? Nem o Tarcísio embarcou nessa, porque é uma loucura. Né? E isso que ele está falando da comissão é mentira, até porque é um raciocínio estúpido. A comissão foi lá e disse assim: alguma evidência de que a urna possa ser fraudada? Nenhuma. Mas eu também não vou dizer que ela é boa. Bom, queria o quê? Produzir prova negativa? Como é que é? Urna, prove que você não pode ser fraudada. Testaram todas as possibilidades. Inexiste. Inexiste. Agora, vem cá. Olha a delinquência desse troço. Qualquer um consegue alcançar facilmente esse raciocínio, quem nos acompanha. Muito bem. Ou ele tem a certeza de que o Flávio vai ser derrotado e já está buscando justificativa para depois não aceitar o resultado, ou então, meu querido Leonardo, e se o Flávio ganha? Ele ganhou com urnas vulneráveis, é isso? Se a urna pode ser vulnerada para a presidência da República, por que não? Por que então esse terrível sistema de que falava o Flávio agora há pouco, que esse terrível sistema não fez uma composição um pouquinho melhor do Congresso, hein? Que o Congresso é essa coisa pavorosa que é? Congresso, uma Câmara que tem 135 progressistas. E olha que eu não estou falando esquerdista, que tem muita gente que acha que eu virei um perigoso comunista, estou falando progressista. A gente que
Assim, gente que advoga o progresso da humanidade, que acha que Lé pode se juntar com Lé e Cré com Cré, e que a gente pode avançar na ciência, que a gente pode avançar nos direitos fundamentais. Por quê? São 135. Tem muito mais reacionário mesmo, que os conservadores, direitistas democráticos são diferentes dos reacionários. Reacionário é aquele que... A palavra reacionário vem de reação mesmo, de reagir. É aquele que quer fazer a sociedade voltar para trás. Tem muito mais reacionário no Congresso do que progressistas. Né? Então, olha, vou fazer um apelo aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Em havendo realmente um bunker, o Leonardo, atenção, hein? Ironia, hein? Eu tenho um livrinho de frases que eu digo que tem gente que diante de uma ironia come, né? Pensando que é capim, né? Não, é só ironia. Né? Se houver realmente esse centro de comando, viu, Leonardo? Terrível. A tal da sala secreta do TSE para fraudar a eleição. Dá para fazer um congresso um pouco melhor, gente? Hein? Gente boa, gente que frauda as urnas aí. Vamos fazer um congresso um pouco melhor? Por exemplo, que vai nos poupar de 60 bilhões por ano de emendas para picareta? Que tal, hein? Dá uma ajuda aí, vai. Dá uma ajuda para dar uma melhoradinha no Congresso. Porque do jeito que está, que diabo de programa de manipulação esquerdista é esse, globalista, internacionalista, marciano, que me deixa esse Congresso horroroso, que vai ser de novo, hein? Vai ser de novo. Tem um estudo do Antônio Lavareda, acaba de sair um livro, aliás, do excelente Antônio Lavareda. As eleições municipais, elas são sempre preditivas. De algum modo, elas anunciam como vai ser o Congresso. A eleição do presidente é uma vertente... É claro que não está livre disso, mas ela é uma vertente à parte. Agora, as eleições municipais, elas são um tanto preditivas, especialmente em tempo de emenda, né? Que o cara do Congresso manda emenda para a cidade faz a obra com o primo do deputado e com seu próprio primo, e cria ali um ecossistema financeiro, inclusive de revezamento, né? Que depois o deputado pode decidir ser prefeito, aí o prefeito pode ser deputado. Então, as eleições municipais, incluindo câmaras, elas são preditivas da composição do Congresso. Nós vamos ter um Congresso, futuro Congresso também de extrema-direita, na sua maioria, quando comparado aos progressistas, e com meião conservador e emendista. Então, eu deixo aqui um apelo para os ETs e a turma do chip, né, a turma chipada, e mais os meus amigos reptilianos todos, né, porque outro dia alguém disse que eu sou reptiliano, eu até procurei ver se eu tenho carne de jacaré, mas não tenho, eu tenho até o queixo um pouco curto, podia ser um pouco mais longo. Né? Deixa um apelo aqui, Leonardo. Vamos fraudar, então, para fazer um Congresso mais decente. Tá? Porque, por enquanto, o Congresso está muito indecente. Tem muito bandido lá, tem essa roubalheira de emenda, tem, né, essas votações desses reacionários insuportáveis. Né? Então, por favor, se Eduardo tiver certo, e aquele picareta argentino, aliás, está chegando outro picareta argentino aqui, né? Se o Eduardo tiver certo, por favor, me telefone para a gente refazer o Congresso Nacional, que do jeito que está, não está bom. Fazer um Congresso com uma face mais humana, em sentido metafórico e até literal. É isso aí.